Paulistano nota 10, um professor que saiu na revista Veja São Paulo em 17 de abril de 2013. Brás Rodrigues Nogueira, educador, realidade que transformou. Ele fez com que um colégio cercado de violência em Heliópolis se tornasse a semente de um polo de lazer e cultura aberto à população. Então eu cheguei na escola Presidente Campos Sales, no ano de 1995. Esse muro era o muro que cercava a escola. Da rua, ninguém conseguia ver a escola. Quando eu entrei dentro da escola, eu levei um susto de ver o quanto era grande o espaço interno. Nós tínhamos 1.800 alunos na época. A gente tinha 4 períodos. Então, era uma verdadeira fábrica. Briga, a gente tinha de 5 a 6 brigas por dia. Ali naquela rua, que está do lado do muro, a maior parte das brigas aconteciam ali. Porque os alunos tinham, quando terminava o 3º período, para entrar o 4º, era um espaço de 10 minutos. Então, nesse espaço, 900 alunos se encontravam ali na frente. Então, ali é o espaço das brigas. Entro dentro da escola, depois de 2 horas que estava na escola, percebi que tínhamos 3 grupos disputando o poder dentro da escola. Até hoje eu não sei que poder que eles estavam disputando. Os problemas da escola são os problemas do bairro e vice-versa. Quer dizer, nós vivemos totalmente interligados e não isolados, Quando Brás Rodrigues Nogueira assumiu a direção da Escola Municipal Presidente Campos Sales, na favela de Heliópolis, em 95, o local estava mergulhado em violência. A praça em frente era palco de crimes como tráfico de drogas e estupro. Certa vez, até encontraram por lá um cadáver, diz ele. Das classes havia 5 ou 6 agressões físicas entre os alunos todos os dias. E sobrava cadeirada até para mim, lembra ele. O ambiente se tornou ainda mais assustador em 1999, com o assassinato de um estudante logo após sair da aula. Foi o momento do basta, disse ele. Nogueira passou então a organizar caminhadas anuais pela paz nas ruas da região. Engraçado que eu nunca acreditei nisso. E investiu em um programa de aproximação do colégio com a vizinhança. Se antes os estudantes, funcionários e professores viviam às voltas com problemas de segurança, hoje Campos Sales nem sequer tem muros. Percebi que os problemas da escola são os do bairro e vice-versa. Então, meu amigo, o aluno, se ele sai de um ambiente familiar desequilibrado, como que ele vai se isolar disso na escola? Muito difícil, Ele vai levar esses problemas para a escola, igual um funcionário que briga com a esposa e chega no trabalho perturbado. Bom, para discutir o envolvimento de menores em crimes, aliás, tema do painel da nossa página na internet, recebemos aqui no estúdio a professora Nancy Cardia, do Núcleo de Estudos da Violência da USP. Professora, boa tarde. Nós recebemos muitas mensagens pela internet e muitas levantam a questão sobre a maioridade penal. Qual a sua opinião? A senhora acha que faz sentido diminuir a maioridade penal? Não, isso não resolve. Em vários países onde você pôde, ao longo dos anos, estudar qual é o efeito, se você consegue diminuir o envolvimento de jovens com a delinquência e se você consegue diminuir a reincidência daqueles que perpetraram crimes, você não consegue esse resultado diminuindo a maioridade, entende? E pior, quando você tenta, como muitas pessoas
né, tratar os jovens como adultos, como ocorre em alguns estados americanos, isso já está comprovado que absolutamente não funciona. Professora, ontem nós fizemos uma pergunta na nossa página na internet perguntando o seguinte: você concorda que os alunos sem uniforme devam ser barrados na porta da escola? O resultado deu 79% acham que sim, que devem ser barrados, e 21% acham que não. O resultado está aí na tela. A senhora acha que os jovens estão precisando de limites? É isso que falta para o jovem? A questão do uniforme, eu não sei se tem muito a ver com limites, né? A questão do uniforme é uma questão de segurança da escola e dos jovens. Muitas escolas adotam, e ao redor do mundo você vai ver que a maioria das escolas tem uniforme, justamente para você poder separar quem pertence àquele meio ambiente de quem não pertence. Então, é uma questão de segurança para os jovens. E quanto ao limite dos jovens? Quanto ao limite dos jovens, eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo a respeito das faixas etárias que nós estamos conversando. De 10 a 14 anos, você está tendo um quadro, e de 15 para frente outro quadro, né? As escolas têm em comum o seguinte: eu não conheço uma escola aqui no Brasil que tenha claramente definido os deveres e os direitos do aluno, dos professores e dos funcionários, e que coloque claramente no começo do ano o que é que eles podem ou não fazer. Isso é válido inclusive para as universidades. Isso, a senhora está falando das escolas. E qual é a responsabilidade então dos pais? É 50% a 50% essa divisão de educação? Hoje em dia eu diria que é, porque a maioria dos pais, tanto a mãe como o pai trabalham, estão fora da casa, e ainda que as escolas sejam muito recalcitrantes em assumirem a responsabilidade, eu sinto muito, mas hoje em dia a escola tem responsabilidade por 50%, sim. Muitíssimo obrigada por sua participação aqui no Jornal hoje, professora. Boa tarde, professora. A transformação começou com a criação de comissões de pais para debater melhorias. Então, que interessante, né? Em paralelo, o diretor incentivou professores aí aonde moram os alunos. Olha, aos poucos a aproximação mostrou bons resultados, afirma. Heliópolis tinha chacinas, toques de recolher. Em vários momentos, eu coloquei a mão na cabeça e falei: meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Porque eu não podia voltar para trás. Eu tinha 2 cargos de professor. Tinha pedido a exoneração dos 2, porque eu não consigo ser diretor de escola com compromisso de 8h30, 9 horas, e ainda dar aula. Para mim seria impossível. Então não teria volta. E 2 ideias me salvou enquanto profissional, enquanto sujeito, enquanto educador. Primeira ideia: tudo passa pela educação, não é pela escola. A escola é apenas um dos locais que tem que se preocupar com a educação. A educação ela é tarefa de toda a sociedade, de toda a entidade, de toda a instituição, da família ao Estado. Então, a educação é tarefa de todos. E a outra ideia é que a escola tem que ser um centro de liderança, atuando articuladamente com as lideranças da comunidade. E essa luta da escola com a comunidade não é uma luta só pela melhoria da qualidade do ensino, mas é uma luta para a efetivação dos direitos das pessoas. Então, essas 2 ideias me salvaram porque eu comecei a procurar parceiros entre os alunos, parceiro entre os pais, parceiro entre os professores. E uma das coisas que eu fiz, e que às vezes as escolas não têm essa visão, correr atrás das lideranças da comunidade. Trazer as lideranças para estar junto com a gente, para que essas lideranças entendam que a educação é importantíssima, inclusive para qualificar as outras lutas deles. Em 2002, ao ser surpreendido com o roubo de 21 computadores, saiu pela vizinhança dizendo quanto as máquinas fariam falta na escola.
3 dias depois, elas reapareceram. Para mim, esse é o fato mais intrigante nessa história, né? Ele saiu aí pedindo, explicando que as máquinas eram muito importantes. Então, pelo lado bom, ele conquistou os ladrões a devolverem as máquinas, né? Vou falar já. O muro foi derrubado porque, em 2002, roubaram 21 computadores da escola. E como a escola ela era considerada a mais integrada com a comunidade, isso foi muito dolorido. E a gente saiu, falávamos com as pessoas, com os donos de bares, e falavam, olha, quem foi roubado foram os filhos de vocês. Foram vocês que foram roubados. Não foi a prefeitura. Vocês pagam impostos. Se esses computadores não voltar para lá, quebrou-se um símbolo. E aí, 3 dias depois, uma moto e um carro para. Eu fiquei meio preocupado, porque eu estava atrás dos computadores, e um tirou a cabeça para fora e falou, ô, Sobrais, é sobre o barato dos computadores. Nós vamos devolver todos e queremos a autorização do senhor para devolver na comunidade, que a gente tem medo de devolver lá e a polícia passar e nós vamos ter problema. Depois disso, eu tirei o muro, porque entendi que a segurança da escola não é o muro. Muito pelo contrário, ficava mais fácil roubar, porque pulava e podia trabalhar à vontade, quebrar a parede. Mas isso causa problemas, né? Causa problemas. Então, hoje, a escola Presidente Campos Sales, nós pegamos, tiramos várias paredes internas e transformamos 12 salas de aula em 4 grandes salões. O aluno tem um grupo de, no máximo, 4 alunos. O que articula professor, professor, aluno, aluno, todos eles, é um roteiro de estudo que os professores elaboram com antecedência. Esse roteiro é entregue para os grupos e os grupos escolhem se eles querem trabalhar história naquele dia, ou geografia, ou matemática, ou ciência. Mas o projeto é revolucionário, porque quando o aluno está fazendo matemática, um teve uma dúvida, ele conversa entre eles. Esclareceu a dúvida, eles continuam a trabalhar autonomamente. Não esclareceu a dúvida, levanta-se a mão. E um dos professores presentes, que são no mínimo 3 dentro do salão, vai até o grupo. Aí o projeto é revolucionário, porque o aluno está com dúvida em matemática, o professor que vai tirar dúvida é o professor de história. Então, lá no Campos Sales, todos os professores têm que ir para a sala de aula sabendo que cada disciplina está levando no roteiro. No início tinha o questionamento. E a especificidade? E eu perguntava, você fez ensino fundamental? Fiz. Então, nós estamos falando de ensino fundamental. Né? De ensino fundamental. Consegui um bom resultado com a inovação e a nova meta do filho de lavradores, né? Pobres. Nascido na zona rural da região de Araçatuba, no interior do estado, Nogueira andava diariamente 12 quilômetros para estudar e se formou em filosofia e pedagogia. Minha motivação era dar orgulho aos meus pais, relembra ele, com a certeza do objetivo alcançado. Então, isso aqui é um exemplo que deve ser seguido pelos outros professores. Eu, se eu fosse secretário de educação, eu pegava uma pessoa dessa e faria com que ela desse aula para os outros professores, que ela passasse a sua experiência para outros professores. Então, gente, engraçado que ele veio da pobreza, ele veio da dificuldade, ele não veio da vida fácil. Parece que a pobreza, a dificuldade é que nos prepara para enfrentar depois a dificuldade futura, porque você sente na pele o que aquele a quem você está trabalhando está sentindo, né? Muito, muito bom. Que essas outras escolas que apareceram no jornal, que esses outros professores saiam a campo. Você viu que ele trabalhou muito, ele não ficou dentro da sala de aula só.
Ele aproximou a escola das famílias, da comunidade, né? E não ficou só reclamando e pedindo coisas ao governo. Com ideias inovadoras, ele conseguiu todo esse sucesso. É um exemplo, ele deve ser melhor aproveitado, não ficar só ali na escola em que ele está.